padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Abençoado seja este dia do Senhor, o domingo, e de modo muito especial, nossos corações se abram para que a proclamação da palavra chegue no mais íntimo de nós mesmos, nos interpelando, mudando nossa mente, critérios e nos capacitando para sermos no coração do mundo presença amorosa de Deus, ajudando o mundo a abrir-se a este amor. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Esta é uma pergunta fundamental que o Senhor nos faz. Respondê-la adequadamente é o segredo. A resposta foi: aquele que usou de misericórdia para com ele. Foi quando então Jesus disse: vai e faze a mesma coisa. Ilumina-nos a profunda reflexão que encontramos nas homilias de São Severo de Antioquia, um bispo, quando ele diz: faze isso, disse Jesus, e viverás. Mas o doutor da lei, a pretexto de instruir-se, procura uma segunda vez colocar Jesus em dificuldade. Quem deve ser considerado como próximo que a lei ordena a todo homem amar como a si próprio? Dize-me agora, doutor da lei, sem fitar-me com olhos maus e perscrutadores, quem é para ti o próximo, senão aquele que se tornou assim justamente porque tinha necessidade de ser bem tratado? Tu, com efeito, em tua ignorância, pensas sempre que o próximo é apenas o teu correligionário ou o teu compatriota. Mas eu digo e defino que o próximo é todo homem, todo ser que participa da mesma natureza humana. Como vós, aquele que mantinha a cabeça erguida por causa de sua pose sacerdotal, e aquele que se gabava do seu título de levita e desempenhava as funções sagradas do ministério sacerdotal segundo a lei, os dois se gloriavam de conhecer os mandamentos divinos. Contudo, não lhes ocorreu sequer que aquele irmão de raça que jazia ali, nu, coberto de feridas e agonizante, fosse um homem como eles. Abandonaram-no como se fosse uma pedra ou um pedaço de pau. Mas o samaritano reconheceu a natureza humana e compreendeu quem é o próximo, mesmo não conhecendo os mandamentos da lei e sendo considerado por vós como insensato e ignorante, segundo a palavra do próprio sábio. Os que estabeleceram na montanha da Samaria o povo insensato que habita em Siquém. Assim, aquele que considerais como tão afastado tornou-se tão próximo do que tinha necessidade de socorro. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes?
Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Este é o nosso desafio. O mestre da lei se levantou para colocar Jesus em dificuldade, querendo saber qual é o caminho para conseguir a herança eterna. O Senhor o adverte: como está escrito na lei, como lês? Ele responde corretamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. O mestre da lei sabia, mas não sabia tudo, pois Jesus diz: respondeste corretamente, faze isto e viverás. E ele, querendo se justificar, faz a pergunta que dá a ele a oportunidade de saber, como a nós, qual é o verdadeiro caminho para a vida eterna. E quem é o meu próximo? Por isso Jesus lhe conta a parábola do homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, espancado, cheio de feridas, estava ali no caminho quase morto. Passa um sacerdote pelo caminho, vê e segue adiante. Pelo outro lado, a mesma coisa aconteceu com o levita, ambos marcados pelo sentido de Deus e pelo sentido da referência fundamental de Deus. Um sacerdote e um levita. Não fizeram nada por aquele homem que precisava deles. Mas o samaritano, viajando, chegou perto, viu e sentiu compaixão. Sem compaixão não caminhamos para a vida eterna. Aproximou-se do homem ali ferido, cuidou dele, fez curativos, derramou óleo e vinho nas feridas, colocou-o no seu próprio animal e o levou a uma pensão onde dele cuidou, e ainda depois, no dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Se não aprendemos a tomar conta uns dos outros e dos pobres, dos sofredores, não caminhamos para a vida eterna. Quando eu voltar, disse ele, vou pagar o que tiveres gasto. Jesus então faz a pergunta a nós: qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta é óbvia: aquele que usou de misericórdia para com ele. A recomendação ecoa em nossos corações: vai e faze a mesma coisa. Muito significativa, compartilho, concluindo, é a reflexão sobre o tratado sobre os mistérios de Santo Ambrósio. Tivemos dizer-lhe diariamente sermões sobre a conduta moral quando foram lidos os Atos dos Patriarcas ou os preceitos do livro dos Provérbios. Temos escutado muitas indicações, mas a indicação mais fundamental que precisa ecoar no nosso coração é essa: a misericórdia. Toma conta dele. Tomar conta da vida, da natureza, da vida de cada um, tomar conta dos pobres, dos que precisam de nós. Assim, abrindo nosso coração para a generosidade. Este é o caminho para a vida eterna. Supliquemos a Deus a graça de compreender este caminho e de percorrê-lo com amor e com muita confiança. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor
Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira.